Terceiro ano, estamos aqui novamente, né? Eu, professor André, vocês aí do lado. Hoje nossa aula é de literatura, tá? Nossa terceira aula de literatura, vocês sabem, a professora Silvia está se restabelecendo, né? Logo, logo ela vai estar aqui. Provavelmente em abril, com a graça de Deus, estaremos todos juntos de novo, né? Hoje nossa aula é sobre realismo no Brasil. Vamos falar sobre Dona Guidinha do Poço. Vocês já ouviram falar de Dona Guidinha do Poço? Não? Pois é, vocês vão ouvir falar dela hoje, né? Dona Guidinha terrível, né? Para a época. O realismo no Brasil, ele acontece bem no final do século XIX. Eu coloquei uma data aqui para vocês podem ver aqui, atrás no quadro. 1881 é a marca cronológica do início desse realismo, quando foi publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis. Porém, o realismo desde 1870, ele já vinha mostrando influências aqui no Brasil, inclusive no próprio Machado de Assis. Nós vamos falar sobre ele ainda, né, nesta aula, mas vocês já gravem isso. Quando nós falamos em realismo no Brasil, nós estamos falando em Machado de Assis. Tem outros dois escritores, alguns outros que apareceram, né, também importantes, mas Machado de Assis é sem dúvida o pilar do realismo no Brasil. Então, quando a gente fala em realismo brasileiro, a gente está falando em Machado de Assis. Vocês podem observar, vocês que já estudaram isso, o período realista, até aqui, se vocês já estão vendo, até a curiosidade, olha aqui a última obra do Machado de Assis, 1908, que foi o ano que ele morreu. Não é que o realismo cronologicamente durou isso. Se vocês pegarem aí nos livros, nós temos uma mistura de temas nesse meio, a partir de 1880. A gente tem o realismo, e logo depois a gente tem o naturalismo junto com o realismo. A gente tem o parnasianismo, que começa lá em 1883. Nós temos o simbolismo, tudo junto. Então, quando você fala em período realista, na verdade ele começa aqui e vai até lá 1902, quando já entra, né, o modernismo. São datas cronológicas que a gente tem de publicação, de início e fim, mas que vocês sabem que a obra não para com a data, né? Enquanto o autor produz, a obra continua. Então, começa lá em 1881, mas desde 1870 veio. Vamos lembrar que na Europa, o primeiro livro realista foi Madame Bovary. Causou escândalo na época, né? Primeira história de adultério. Lembrem-se que no romantismo, né, não tinha essa anarquia, não. O romantismo tem essa anarquia de adultério, um ficar com o outro. E aí, de repente, o realismo ele traz essa realidade nova. Vamos lembrar que isso já vinha se mostrando desde os últimos elementos românticos. Se você pegar a poesia de Castro Alves, já em final de século, você vai ver uma poesia diferente, né? Maria, que fazes Maria, com os botões abertos do vestido, isso ainda era romantismo. Mas Castro Alves já tinha, digamos, a consciência de um amor mais físico. E Machado de Assis também, antes de Memórias, ele escreve 4 livros, né? Que é A Mão e a Luva, A Pata da Gazela, Yaya Garcia e Helena. Apesar desses livros terem influência romântica, ele já traz algumas diferenças. Por exemplo, em A Mão e a Luva, nós temos a guerra entre casar-se por amor, mas casar-se também por dinheiro, para ter uma vida confortável. A protagonista da história tinha 2 pretendentes. Um que ela amava de paixão, que era o amor da vida dela, mas que era pobre. E o outro apaixonado por ela, que era rico. Aí a história é com quem que fica, com quem que vai. É o amor verdadeiro, é o dinheiro e a vida confortável para o resto, né, da sua existência. Olha o nome do livro, A Mão e a Luva. Numa história romântica, ela teria escolhido o amor verdadeiro, na riqueza e na pobreza, debaixo da Ponte Amélia. Mas na realidade do século XIX, ela se casa com o rico, que é, né, a luva correta
para a mão dela. Ela se casa com o rico e ela fala, pô, né, eu não vou comer jiló com ovo frito a vida inteira, né? Então eu vou casar com esse aqui. E se casou, e essas outras histórias. Mas o que acontece em Memórias? Vamos lembrar a diferença. Primeiro, o papel da mulher muda, principalmente nos livros de Machado de Assis. A figura feminina em Machado de Assis, seja nos contos, seja nos romances, era muito, muito forte. Muito forte. E a primeira delas é Virgília, que vocês conhecem muito bem. Vocês todos já leram a obra, pelo menos é para todo mundo ter lido, né? E conhecido a obra. Virgília é muito forte. Virgília conhece Brás, os dois são ricos, né? Os dois são bonitos, os dois se amam. Mas Virgília percebe em Brás uma fraqueza. Muito galinha, muito estável. Ela falou, não, eu não quero ser para marido, não. Vou casar com esse cara, vou sofrer a vida inteira, vai me pôr chifre, vou ficar falada. E Virgília não queria isso. Virgília queria status de mulher respeitada socialmente. A senhora de família, que era o que se esperava da mulher nessa época. Mas Virgília, o que ela tem de diferente da personagem da Mão e a Luva? Virgília é esperta. Ela fala, não vou casar com Brás, não, vou caçar outro. Casou-se com o Lobo Neves, que era mais pobre, não era pobre, mas era mais pobre que o Brás, né? Não era tão bonito quanto o Brás, não era o amor da vida dela, mas ia dar segurança para ela, respeito. Aí o que ela faz? Se casa com o Lobo Neves e fica como o Brás como amante. Olha que esperta. Se vocês perceberem bem, ela faz papel de homem na história. Eram os homens que faziam isso. Só que em Memórias Póstumas, não. É a Virgília. É ela que faz isso. Ela é fria, ela é racional, ela é lógica, né? Em vários momentos da obra, ela tem a oportunidade de abandonar Lobo Neves e não abandona. Ela continua casada com Lobo Neves até a morte dele. E o Brás morre e ela diz várias vezes que não ia trocar o marido pelo Brás, embora o Brás fosse o amor da vida dela. E Brás Cubas é esse ser inconstante. O livro é em primeira pessoa, vocês já sabem. Ele conta a própria história depois de 100 anos da morte dele. E aí, Machado de Assis inaugura talvez o que seja a característica mais importante dele, a sondagem psicológica das personagens. Eu não me atrevo a dizer que foi ele o criador dessa maneira de escrever, mas sem dúvida ele foi um dos primeiros. Não importa o mundo exterior, importa o mundo interior, o comportamento, a psicologia, a atitude. O Brás, quando morre e volta 100 anos depois em espírito, ele tem evolução suficiente para analisar ele mesmo e tudo que ele fez, de certo e de errado, né? Sem puxar brasa para a sardinha de ninguém. E conceitos outros que se trabalhavam na época. Bom, agora só voltando aqui no nosso realismo. O realismo tinha todo esse contexto do século XIX, descobertas científicas, filosóficas, culturais, artísticas, era muita coisa. Tanto que esse final de século, como eu falei para vocês, nós tivemos ainda fins de romantismo, o romantismo sobrevivendo como arte ainda sobrevive até hoje, né? Mas na época, não é porque em 1881 publicou que acabou a obra romântica, continuou. Aí nós temos o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, tudo junto. Olha isso aqui. Liberalismo econômico, o que nós vivemos hoje, o socialismo científico, liberalismo econômico, capitalismo. O socialismo científico, né, que é essa ciência voltada para a questão povo, popular. O darwinismo, Darwin, né, que surgiu como uma bomba lá, a adaptação, se adapta àquele, sobrevive àquele que consegue se adaptar. E aí Darwin coloca em questão uma coisa muito séria, que é o purismo das raças. Ele fala exatamente contra. Ele diz que é a mestiçagem, coisa que foi usada por Euclides da Cunha mais tarde em Os Sertões, que provoca a evolução da raça humana, né? Então isso na época causou muita polêmica. O evolucionismo, aqui é outra coisa, tá? Não confunde esse evolucionismo com a evolução das espécies de Darwin. O evolucionismo aqui é uma ideia da ciência empírica, que
aquela que vai sendo construída, em que tudo é relativo, todo conhecimento é provisório. A verdade científica é a verdade até que outra verdade se sobreponha sobre ela. Então o empirismo, o evolucionismo da ciência é isso, mas que tinha semelhança com o positivismo, exatamente considerar a ciência como a única fonte de verdade. A diferença é que no positivismo ela vinha da observação. A observação dos fatos fazia com que você conseguisse extrair dali a verdade. Você observava uma doença para saber qual é a cura dessa doença, né? Pesquisava os métodos rígidos da ciência, é o positivismo. Enquanto aqui no evolucionismo, essa mesma ciência é considerada verdade, só que a verdade dela só é absoluta a partir do momento que não exista outra que sobreponha a ela. Por exemplo, a tuberculose era uma sentença de morte até que se descobriu algo que cura a tuberculose. Então o empirismo se baseia nesse tipo de ciência. O determinismo, isso teve muita influência no naturalismo brasileiro, que será na próxima aula, mas também influenciou o realismo. O determinismo de Taine, por isso que no livro de vocês está escrito Tainiano, Taine, de Hippolyte Taine, Hippolyte Taine, ou Hipólito, né? Taine, um historiador. Isso era uma filosofia, viu, gente? Determinismo não é ciência, não, como positivismo ou como Darwin. O determinismo é uma filosofia em que se acreditava que o homem, o ser humano, é produto. Não temos livre-arbítrio, a gente não tem escolha. Nós somos produto de três coisas: da hereditariedade, de onde você vem, seus genes, né? Do meio em que você vive, se você vive num meio mais culto, menos culto, mais marginal, menos marginal, e do momento histórico, o momento, você é fruto disso. Você vive no meio da guerra, você vai agir de acordo com aquele momento que você vive. Então, segundo Taine, nós não temos livre-arbítrio, a gente não tem escolha, a gente é uma massa química que reage, por isso nós somos produto. Se você nascer no meio só do marginal, do bandido, você também será um, né? Se sua mãe, seu pai é alcoólatra, você também vai ser, você já herdou isso nos seus genes. Se o meio ainda fomentar, piora a situação. Você não tem, segundo a filosofia determinista, a capacidade de superar isso. O livre-arbítrio, a escolha. Você fala, não quero isso para mim. Segundo o determinista, isso não existia. Isso, lógico, servia para as elites. Porque aí de quem eram as boas características, as qualidades, as virtudes do branco europeu. Tudo que era de ruim ficava para os pretos, para os índios, para os orientais, né? Tudo de ruim era para eles. Era preguiçoso, era psicopata, era vadio, era beberrão, enquanto que os brancos tinham todas as características superiores, né? Essa teoria que foi usada na Segunda Guerra, do bigodinho lá, né? Sr. Hitler, para eliminar todo mundo, o arianismo, né? A raça ariana pura, quando a própria ciência contesta. A gente sabe que um gene puro está fadado à extinção, ele não sobrevive. Existem genes, né? Biologia, né? Genes dominantes e genes excessivos. E um gene puro, ele, se fosse assim, dizem, tem uns estudos que falam, que a única espécie pura no nosso planeta, até hoje, que conserva o gene igualzinho de quando ele surgiu lá, né, na pré-história, sei lá, são os abacateiros, os pés de abacate. Então, se o purismo, a pureza do DNA fosse medida de evolução, nós seríamos governados por abacates hoje, né? Que eles são os únicos puros que existem até hoje. O resto está tudo misturado, né? Não existe, não tem como, né, ficar com a raça pura. Mas o determinismo pensava assim. E o método experimental científico, método dedutivo, indutivo, os passos científicos para se chegar à conclusão de algo. Então vocês veem que no final do século XIX, todo tipo de conhecimento místico, sobrenatural, foi deixado de lado. Todo. Nós éramos ciência.
Final do século XIX, o que não fosse ciência, o que não fosse fato comprovado pela ciência, não era tomado como verdade, e óbvio, isso foi usado muito a favor de algumas conveniências da época. Bom, quais as características? Compromisso com a verdade, né? Era a primeira delas na literatura. Retrato fiel das personagens. O realismo, já dizia, o realismo era detalhista, fiel. Quando você lê uma obra realista, você sente o cheiro dos lugares, o cheiro da comida, o fedor também, né? É tão rico de detalhe que você chega, e isso às vezes torna para alguns, mas muito cansativo, professor. Uma página lá, o cara falando só do quarto do fulano, é assim, é a riqueza. Por quê? Para eles consideravam que para eles fazer um retrato fiel daquilo que o leitor devia sentir e ver e ouvir quando lê, é exatamente assim, sendo detalhista ao extremo. Então essa é uma característica deles bem forte. A linguagem é mais simples e clara, e as histórias são contemporâneas. Por quê? O romantismo é para o passado histórico. Século XV, século XVI. O romantismo não. As histórias se passam no século XIX. Então eles são contemporâneos à época deles. Brás Cubas, por exemplo, ele nasce em 1805 e morre em 1864. Você vê a contemporaneidade da história dele, né? De como havia. E aí chegamos ao senhor Machado de Assis. O realismo, com tudo isso, encontrou em Machado de Assis, a partir de memórias. No livro de vocês tem uma lista enorme das obras dele, viu? Machado de Assis tem uma história interessante de superação, sempre é bom lembrar. Machado de Assis era negro, pobre, filho de uma lavadeira e de um sapateiro, se não me engano, negro. Só essas duas coisas já faziam dele nada, segundo o determinismo. Ele ia ser nada, porque negro e pobre no século XIX, além de tudo, era gago e epilético. Epilepsia nessa época era considerada doença do demônio. Vamos lembrar que o povo tinha convulsão epilética, o povo achava que estava possuído por espírito do demônio. Então vejam este homem como ele estava fadado ao nada. Mesmo assim, ele conseguiu na vida ser uma das pessoas mais influentes do Brasil. Fundador da Academia Brasileira de Letras, autodidata, falava várias línguas, o maior escritor do Brasil, sem dúvida. Ele é o único escritor brasileiro que consta da lista dos 100 maiores escritores de todos os tempos do mundo. Sabe aquela lista que tem Platão, que tem Sócrates? Ele está lá, ele é o único. Machado de Assis é o único. Os 100 maiores escritores de todas as épocas do mundo inteiro. Então, tem que reverenciar o cara, né? O cara saiu do nada e conseguiu chegar no topo, né? No topo, respeitadíssimo. Casou-se com Carolina, grande paixão da vida dele, que ensinou ele a falar inglês. E olha, foi difícil. Carolina era branca, hein? Filha de ingleses, e porque vocês sabiam que era meio complicado também. Bom, ele escreve as 5 obras principais, tá? Memórias, que eu já falei, Quincas Borba, que é a sequência. O Quincas aparece em Memórias e aí depois tem o livro dele. Quincas é a história, na verdade, do Rubião e não do Quincas. Quincas morre no início do livro, da obra, deixa uma herança muito grande para o Rubião, e o Rubião, não contente com a grana, queria o glamour, queria ser celebridade. E aí entra a Sofia, outra personagem feminina forte, que engana Rubião. Passa a lábia nele, né? Roubam o dinheiro dele, né? Por quê? Porque a ganância fez ele querer, ele já tinha tudo, mas ele achava que não estava bom, ele queria mais, né? Então, a história do Quincas Borba do livro é a história do Rubião, como a ganância pode levar as pessoas à ruína, uma vaidade, a soberba, né? Pode levar as pessoas à ruína. Dom Casmurro todo mundo conhece. Não preciso contar a história de Capitu e de Bentinho, né? Todo mundo conhece já essa história. Esaú e Jacó, ótimo. Se vocês puderem, leiam este livro. É a história dos gêmeos, Paulo e Pedro. Não é Esaú e Jacó não, viu? Esaú e Jacó é a referência bíblica. Esaú, o irmão que tem inveja de Jacó,
e Paulo e Pedro são gêmeos inimigos desde o ventre. A mãe deles dizia que eles brigavam desde o ventre. É igual filhote de tubarão, né? Que um come o outro dentro do útero para sobrar mais espaço para crescer. E Paulo e Pedro eram gêmeos assim. Com isso, olha o psicológico. Machado de Assis trabalha o quê? Aquela ideia de gêmeos unidos, um sente com o outro sente. Paulo e Pedro não. Eram inimigos mortais. Nem a morte da mãe fez com que eles se tornassem amigos. E para completar, a mocinha da história se apaixona pelos dois. Não sabe com quem que fica. Aí pronto, né? Treta geral na época. E Memorial de Aires é o último livro dele. Machado de Assis morre neste ano, em 1908. 4 anos depois da esposa, a Carolina. Ele diz, né, relatos dele ele dizendo que depois da perda da amada Carolina, ele não tinha mais nenhum motivo para viver. E 4 anos depois ele morre mesmo, né? Ela morre em 1904 e ele em 1908. E a produção dele é muito vasta. Esses são os 5 romances, digamos, mais conhecidos, principais. Mas ele fez poema, ele fez teatro, conto, crônica, dos mais variados tipos, e todos vivendo essa linguagem, essa sondagem psicológica, com muito humor. Ele era muito memorado, uma ironia, porém uma ironia muito fina, muito inteligente, né, que você tem que ler com cuidado. Não é ironia de bagaça, não, de boteco, é uma ironia muito inteligente e uma ambiguidade que sempre estava presente nas obras dele. Machado de Assis, eu digo, que é sempre o ápice literário. Quando você lê uma obra de Machado de Assis, qualquer uma, e fala, não, eu entendi o que ele quis dizer, não estou falando de você gostar ou não, de você entender. Você pode se considerar um leitor literário, que é o topo do nível de leitores. Machado de Assis é um exercício constante, que deve ser lido, relido, não só como literatura, mas como exercício de raciocínio. Ele fomenta muito isso. E além dele tivemos 2, Raul Pompeia. O Ateneu é um livrinho dessa figurinha, ó. Você pegar, tem umas edições aí que não dá nem 100 páginas. Bem fininho mesmo, mas uma história muito densa. Foi o único livro que esse cara escreveu. Raul Pompeia era uma figura muito controversa na vida dele, tanto que ele comete suicídio em 1895. Ele comete suicídio, ele tira a própria vida. E a história do Ateneu é a história do Sérgio, um menino que foi para um internato, tinha problemas, né? Crises de personalidade e tudo, e nesse internato ele viu tudo que queria e não queria. Todas as coisas boas e ruins. O pai dele avisa, quando deixa ele com 12 anos no Ateneu, nessa escola interna, uma escola. O pai dele avisa, Sérgio, agora você vai conhecer o mundo de verdade. Você vai sair da bolha da casa e conhecer o mundo de verdade. E aí as histórias, né? Uma história que tem muitos vícios, que tem muitas mazelas, em que é mostrado, é um livro muito amargo, muito amargo. Tanto que a escola pega fogo no final, né? A escola termina no incêndio e só vira cinza. Mas é um livro muito amargo, né? Pesado. É diferente, por exemplo, Menino do Engenho. Menino do Engenho, José Luiz do Rego, também tem lá, mas é um livro leve, tranquilo. Esse não, esse é pesado. Tem uma história que fala que Getúlio Vargas, um mês antes de cometer suicídio, Getúlio Vargas visitou a casa do Raul Pompeia. A casa dele é um museu. E aí ele, como presidente da República, ficou lá dentro da casa sozinho, por horas, lá dentro da casa do Raul Pompeia. E depois de um mês exatos, ele cometeu suicídio. Aí o povo fala que era a influência do Raul, né? O Raul foi lá e morre Getúlio. Getúlio vai e comete suicídio. E Dona Guidinha do Poço, que eu brinquei com vocês de comer. Por que eu brinquei? Dona Guidinha do Poço só foi publicada em 1952, quase 60 anos depois da morte do Oliveira Paiva. Não se sabe muito bem por quê. Os rolos, as tretas que tiveram até ele ser publicado. Mas é uma história interessante. Se vocês olharem aí na página 71 de vocês vão ver alguns trechinhos. Mas em resumo é a história de Margarida.
Margarida era uma fazendeira, né? Tinha posses e se casa com Damião, que era um homem pobre, um pouco mais velho que ela, bem mais velho, aliás, né? Mas um homem muito bom, um homem que tratava ela muito bem. Mas aí vem morar um sobrinho do Damião na casa, Secundino. E quando Secundino chega, olha o nome, né? Secundino, jovem, Margarida fica toda assanhadinha, né? Margarida não aguenta. Que aí vem outra história do realismo, né? No realismo, essa história de adultério era comum, porque não tinha mais aquela idealização romântica. Margarida fica doida, né? Fica doida pelo Secundino e tem mesmo um caso com o guri lá, né? E quando Damião descobre, você vê como que era, olha bem, ele queria se separar, queria. Falou, não, a gente se separa, você vai viver sua vida, eu vivo a minha. Mas Guidinha, Margarida era orgulhosa. Falou, eu separada jamais. Pois não mandou matar o Damião, mandou passar a faca nele, matou, assassinou o marido, para não ficar com a peja de mulher separada, desquitada, né? Sei lá que nome se dava isso na época. E aí isso aqui é descoberta, ela é descoberta, presa, e o Secundino, ó, tomou rumo, vazou, largou a Margarida na cadeia. É um livro muito legal também, né? De uma linguagem leve, se vocês puderem ler, é uma história bem interessante. Tá, crianças? Bom, o realismo brasileiro é esse, né? Esse caldeirão de coisas que aconteceram no final do século XIX e uma fase muito interessante de ser conhecida. Criancinhas, atividade de sala, atividade proposta. Silvia está no grupo de sala de vocês, tá? Qualquer coisa, dúvida, tarefa, falem direto com ela que ela responde, certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.